Buenos días. En este momento da comienzo la cuarta sesión plenaria del Congreso CIMAT. Es un honor para mí presentar a la profesora Raquel Gonçalves de la Universidad de Campinas de Brasil. Bueno, en primer lugar, en nombre del comité organizador, le quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación para hablar en esta sesión plenaria. Y, aunque sé que la profesora Gonçalves es de sobra conocida por todos, bueno, voy a hablar un poco de su currículum por si alguien está despistado. Raquel Gonçalves es ingeniera civil con maestría y doctorado en Ingeniería de Estructuras, en investigación enfocada en estructuras de madera y postdoctorado en Ingeniería Forestal con enfoque en ensayos no destructivos, especialmente en ultrasonidos, por la Universidad de Laval, en Quebec, en Canadá. Actualmente es profesora titular de la Universidad Estatal de Campinas, UNICAM, donde es responsable de las asignaturas Dimensionamiento de estructuras de madera y Aspectos teóricos de los ultrasonidos aplicados a materiales. En la investigación trabaja en el área de ensayos no destructivos aplicados a la caracterización, clasificación de madera, inspección de estructuras de madera e inspección de arbolado, tanto en el ámbito forestal como en el ámbito urbano. Además, ha trabajado en el desarrollo de equipos de ultrasonidos y en programas para el análisis de imágenes de tomografía acústica. El título de su conferencia de hoy es Uso de técnicas no destructivas no proceso de acompañamiento da qualidade da madeira para construção, floresta, serraría, empresa, laboratorio, obra. Gracias, Raquel. Voy a poner mi cronómetro aquí para no me perder. Bueno, en primer lugar, agradezco la invitación para estar aquí hoy, para hablarles un poco de nuestra trayectoria en esta temática y agradecerles a todos por estar aquí y espero poder aportar algo de nuevo. Bueno, esto no es necesario hablar acá, porque estamos hablando todo el tiempo de esto, pero es nuestra justificación para trabajar en las estructuras de madera. Entonces, porque son estructuras que tienen todos estos beneficios, es reciclável, sequestra carbono enquanto cresce, armazena durante sua vida, é renovável, há o ciclo de plantio e de reposição, há baixo consumo energético, enfim, todos os benefícios que tem este material e que lo sabemos. Pero, ao mesmo tempo, também todos sabemos que há muitos desafios. Por exemplo, é material natural e, por lo tanto, não le fabricamos, não? É a natureza que lo fabrica. Então, necessitamos conhecer-lo. É biológico e, por lo tanto, sujeito a deteriorações. É higroscópico e, por lo tanto, interage com o clima e necessitamos saberlo. É ortotrópico e, por lo tanto, muito mais complexo do que os materiais isotrópicos. E tem grande variabilidade. E todas essas particularidades fazem com que tenhamos desafios também em la construção. Alguns desses desafios, eu creio que se ha diminuído com o uso da madeira engenheirada, pero alguns aún seguem. Então, por exemplo, eu me recordei aqui de colocar para os profissionais, é necessário conhecer este material, muito mais do que quando trabalhamos com hormigão, por exemplo, ou acero. As propriedades médias suelen ser muito diferentes das propriedades de las peças que tienes em la mano. E é material ortotópico e, portanto, se vamos usar programa computacional ou algo que se necessitam as propriedades, lá temos que ter todas, e não somente em uma direção, ou duas, como, em geral, temos.
Pero eu quero focar também em um ponto que é para o produtor de madeira. Quais são os desafios que tem uma pessoa que vai produzir madeira para uso estrutural? Este produtor, em geral, só sabe as propriedades da madeira que tem no monte, depois de haver, muitas vezes, investido muitíssimo em vários processos que, ao final, não necessitaria, dependendo da qualidade da madeira que tem. E é muito difícil acompanhar o processo de qualidade da madeira durante o crescimento do árvore. Eu creio que esses dois fatores nos levaram a começar a pensar em antecipar o conhecimento. Quanto antes se conhece a propriedade da madeira, se pode aportar mais esses desafios que tem o produtor. Bueno, então, meu objetivo é discutir algumas técnicas não destrutivas, que é a área em que estou trabalhando há muitos anos, que podem contribuir para o setor da construção civil com madeira e podem contribuir em diferentes etapas desses desafios que tem na madeira, não só em uma etapa. Vou dividir esta conversa, esta discussão que vamos a ter aqui em 3 principais desafios. Para falar-lhes um pouco do que estamos fazendo nós em investigação, mas também na prática, porque já temos muito contato, muitos projetos com empresas. O desafio 1, que é onde estamos mais recentemente, é sobre o uso de técnicas diretamente em las árvores, em pé, ou seja, em la floresta. O desafio 2, que creio que já está muito mais avançado agora, está relacionado com o uso de técnicas em la madeira já processada, a classificação, que já muito se ouve aqui, neste congresso, muitos avanços. E o desafio 3, que são o uso das técnicas em provetas e em laboratório, para determinar as propriedades elásticas desse material, que, como disse antes, e todos sabemos, não, que é um material ortotrópico e que, por lo tanto, necessitamos conhecer todas as propriedades. Okay. Bueno, então, começando por o primeiro desafio, o objetivo principal. O que queremos, nesse caso, é antecipar o conhecimento da madeira produzida por el monte, desde o monte. Então, qual é as características, a propriedade que tem na madeira de uma determinada parcela ou área florestal? E para quê? Para ser possível direcionar a madeira para aplicações compatíveis com a qualidade que tem, ou com as propriedades que tem. Este é nosso primeiro desafio. E, para isto, estamos tentando utilizar as técnicas não destrutivas, mas não solas, sempre acompanhadas de outras propriedades que os proprietários florestais já lo midem em las árvores em pé. Então, seria como aportar mais, aportar as propriedades acústicas, por exemplo, a las coisas que já lo midem. Aproveitar os inventários florestais. Já sabemos que em los inventários florestais temos já o diâmetro, a altura de pecho, a altura total, muitas vezes a altura onde bifurca a árvore, o diâmetro de copa, dados volumétricos que já se tem,
Algumas empresas lo hacen, não sei como se diz em espanhol, pero baguetas, não, com o trado de incremento para medir a densidade básica. E a estes todos acrescentar, incluir ensaios. Nós outros usamos muito ultrassonido, mas se pode incluir qualquer ensaio de propagação de ondas, por exemplo, resistência à perfuração ou resistência à penetração ou outros equipos que se pueda incluir nessas medições. Também estamos trabalhando com outros dados, por exemplo, incluir dados climáticos, dados de suelo, para que a gente que trabalha com clones, por exemplo, se pueda saber que mesmo um clone tem diferentes propriedades e características em função do local onde está plantado. Então, se aí podemos acompanhar esta evolução de características e propriedades. E o que queremos? Queremos encontrar modelos que nos permita inferir propriedades de importância para o uso estrutural, por exemplo, ou outros usos, mas aqui o que nos importa são os usos estruturais, inferi-los por meio de modelos com medições obtidas em árvore, em pé, e não depois de processada. As propriedades que desejamos, em geral, é a rigidez, e a rigidez tem uma vertente direta com os ensaios de propagação de onda em la direção da fibra. As propriedades de densidade, que são muito importantes para as papeleiras, por exemplo, e também para nós outros, que estão mais diretamente relacionadas com a resistência à perfuração ou resistência à penetração, ou mesmo propagação de ondas, mas em la direção radial. Digo isto porque isto é a base. A teoria nos diz que as propriedades, se queremos inferir propriedades de resistência e rigidez, temos que ter propagações longitudinais. Se queremos inferir, por exemplo, defectos, as radiais são as melhores. Okay? Então, são as bases teóricas. E a resistência não está diretamente relacionada com as bases teóricas de los ensaios de propagação de ondas, mas se pode inferir porque ela tem correlação com as outras duas. Então, o que queremos são buscar esses modelos. O processo metodológico que estamos seguindo é o processo completo, mas não necessariamente na prática se necessita o processo completo. Então, o que é o processo completo? Começamos em el monte. En el monte podemos fazer também os ensaios em las troças e não em la árvore em pé. Podemos também fazer os ensaios em las peças já desdobradas, tanto em la condição saturada como seca. Depois, estamos fazendo todos os ensaios normatizados para poder ter uma referência do que buscamos, que é o modelo. E analisamos esse conjunto de dados, que, em geral, é muito grande, porque se incluímos todas as características do inventário, por exemplo, mas técnicas não destrutivas. Vamos a ter uma grande quantidade de parâmetros para evaluar, e, por isso, atualmente estamos utilizando não a estatística convencional, pero mais os algoritmos de aprendizado de máquina, onde puedes incorporar todos esses parâmetros. E, assim, chegar a modelos de inferência e poder antecipar os conhecimentos de propriedades mecânicas e físicas também, como a densidade, por exemplo, não inferir-las por meio desse processo. Muito bem.
Aqui alguns ensaios que estamos fazendo, né, que todos lo conhecem já, pero aqui é a propagação de onda indireta, longitudinal, em árvore, em pé. Neste caso, estamos usando ultrassonido, pero se poderia utilizar ondas de tensão, stress wave. Em geral, lo hacemos passar a onda por o diâmetro à altura do pecho. E as medições radiais, que, como dijo, estão mais relacionadas com, não as propriedades de rigidez, pero se pode relacionar melhor com densidade, por exemplo. O equipo de resistência à perfuração, se pode também usar os equipos do Pilodin, por exemplo, de penetração. Aqui, sempre lo tomamos com o trado, uma provetita para ver a densidade. E, em geral, as empresas nos aportam os dados de densidade que têm de seus inventários. Então, com tudo isto, podemos pensar em um modelo. Bueno, hacemos também... Foi muito para frente. Não. Estou indo atrás. Desculpe. Bueno. Podemos também fazer os ensaios não diretamente em árvore, pero em troças. Neste caso, aqui tenho uma foto de um equipamento de ultrassonido para fazer em troças, pero também se pode fazer com vibração, por exemplo, ou propagação de ondas de tensão. Se pode fazer, ou hacemos, não, todo o processo, todo o caminho para chegar às propriedades que queremos nós outros e que buscamos. Os ensaios em las peças, e aqui eu puse, a propósito, vários equipos, porque não importa o equipo, importa a técnica. E a técnica, por exemplo, estes dois de ultrassonidos, este de vibração, este também, e de stress wave. E depois fazemos todos os ensaios normatizados para classificar as peças. Então, a avaliação visual e a avaliação mecânica. E a avaliação mecânica pode ser feita com equipos de ensaios de flexião ou com os equipos também de propagação de ondas. E, ao final, o que queremos é saber se podemos fazer, quanto estamos cerca de inferir as propriedades que queremos das peças de madeira ao final, quanto podemos inferir fazendo os ensaios diretamente em árvore, em pé, que seria o melhor dos mundos, porque se poderia classificar a madeira a partir do monte, pero se pode também usar as troças para classificar esta madeira, que também já seria melhor do que depois de todo o processo, ou se pode classificar as vigas saturadas, que aún é melhor do que as secas, porque as secas já seria ao final, depois de todo o processo. Pero aí temos que analisar os melhores modelos de inferência, quanto puedes ter de erro em relação a lo que queres. Então, estamos fazendo todo o processo, pero as empresas podem decidir quanto querem aportar de erros, por exemplo, porque todos os equipos têm erros, todos os processos têm erros. E é claro que este seria o melhor, pero tem mais erros.
Então, temos que decidir o que queremos. Bueno, falar um pouco de los projetos que estamos haciendo atualmente en esta área de ensayos desde el monte. Hay uno que estamos haciendo con la Suzano, que es para inferir la densidad básica a partir de ensayos de árvore en pie. Entonces, en ese proyecto tenemos la empresa Valora Madeira, que es una empresa de base tecnológica que nació en la universidad, junto com a Suzano, papel e celulosa, e o grupo de pesquisa de Unicamp, e com financiação de FAPESP, que é um organismo que financia projetos em conjunto com empresas. Então, esse é o programa PIP, que é o programa que trabalhamos nós outros. O outro projeto trata de trabalhar também desde o monte, pero com o objetivo de analisar a influência das condições edafoclimáticas em la qualidade da madeira produzida por el monte. E, nesse caso, temos lá Silvamo, o grupo de Unicamp e a financiação do CNPq. E o último é um projeto de economia circular e huella de carbono, relacionado ao uso da madeira para a construção civil, também sempre começando por el monte, a qualidade de madeira desde o monte. E, neste caso, temos uma empresa que produz madeira para a construção civil, La Valora Madeira, que é esta empresa de base tecnológica, e o nosso grupo de investigação. Desses projetos, vou trazer alguns resultados já obtenidos. Primeiro, me gostaria de mostrar-lhes que as velocidades em las árvores obtenidas por 3 tipos de metodologias de propagação de ondas não apresentam diferenças estatisticamente significativas. Nesse caso, são duas metodologias, ondas de tensão e ultrassonidos, aplicados diretamente em árvore. E aqui, bueno, me faltam as barras que desapareceram, pero a análise estatística resultou que não há diferença de valores em las velocidades, nem las obtenidas em árvore, nem las obtenidas em troças, e com qualquer das tecnologias. Então, esse é um resultado importante para nós outros. Quando falamos de la velocidade em la pieza já cortada, em las vigas, por exemplo, sí que há diferenças entre ultrassonido e frequência de vibração, diferenças significativas. Pero há uma correlação altamente significativa para as duas medições. Aqui alguns resultados que obtivemos utilizando somente a velocidade, os que não é algo que devemos fazer, não? É só para mostrar que se mide só a velocidade, que seria muito simples, tenderias, aqui temos uma correlação, uma inferência de 64%, e este é o erro que temos no modelo, com módulo de elasticidade e com resistência. Aqui 20%, 24%, com ultrassonidos e com ondas de tensão. Isso sendo somente a velocidade. Pero sabemos que há diferenças. Se miras a teoria, sabes que a propagação de ondas em la árvore não é igual em la troça, que não é igual em la viga. E por quê? Então, em la árvore e la troça, as diferenças são de la própria propagação, que no caso de árvore é indireta, e em caso de troças, por exemplo, é direta, se pode medir também indireto, mas isso é um motivo. O outro é a influência da custoelasticidade, que é devido à carga
Aqui está submetido o árbol e não a troça. E também lo vimos que há influência do coeficiente de Poisson, que está relacionado com a influência de lactoelasticidade. Bem, por isso, vemos aqui que há diferenças. Neste caso, com vários eucaliptos e também com pinos, vimos que a diferença inicial era de 7% de árvore e troça. E se ajustas esses valores inserindo outros parâmetros, como disse em princípio, né? O diâmetro, a altura da árvore, ou outros parâmetros mesmo. Nesse caso, inserimos o diâmetro, a densidade e coeficientes de Poisson, e se pode reduzir estas diferenças. E se pode também melhorar os coeficientes de correlação. Aqui, por exemplo, a relação árvore-viga, que é a mais importante, uns 15%, e quando o ajustas com alguns parâmetros que se pode medir em árvore em pé, se reduz esta relação. E um R quadrado de 48%, muito malo, em princípio, se pode subir a 78%, se inclui outros parâmetros nesta avaliação. Por isso, sempre dizemos que, para ter buenos modelos de inferência desde o árbol, é necessário incluir parâmetros dendrométricos que se pode aportar durante o que já lo hacen en el monte. E aqui a capacidade, o que nos interessa, não? A capacidade preditiva da velocidade em árvore para predecir os módulos de elasticidades e resistência em flexão, e que se verifica que quando aportas outros parâmetros da floresta, do monte, se pode subir a 85% de coeficiente de determinação e 82% para a resistência. Então, o que creio que a principal coisa que, desculpe outra vez, que é importante aqui, que me gostaria de deixar bem claro, é que se queres ter solo o parâmetro não destrutivo, tienes uma inferência, lá tienes, pero os errores são mais grandes. Tienes que incluir outros parâmetros, se queres, claro, partir da velocidade na árvore. Aqui é um resultado muito interessante que obtivemos agora para a inferência de densidade. Neste caso, não utilizamos as estatísticas convencionais, utilizamos os algoritmos de seleção de aprendizado de máquina. Mira que utilizamos todas esses parâmetros ao início, e com o aprendizado de máquina se pode separar os parâmetros que interessam mais, e com os parâmetros que se interessam mais, chegar a um ajuste muito bueno para a densidade, que todos sabemos não é fácil de obter. Creio que tenho que ir mais rápido, porque já estou... Bueno, então, como conclusão deste primeiro desafio que chamei, eu creio que as aplicações de técnicas não destrutivas, iniciando em el monte, tendem a ser as ferramentas do futuro para a produção de madeira, para a construção civil. El 2, não vou me detener muito, porque é para a classificação, já há muitos trabalhos nesta área de classificação. Muitos países indicam classificação que tem que haver na análise visual, e que os ensaios mecânicos, a avaliação mecânica pode ser ou com propagação de ondas ou com flexião, por exemplo. Bueno, aí a avaliação visual, lá que já conhecemos, já lo vimos muito. Os ensaios mecânicos dependem das normas. Aqui puse
de la norma brasileira atual, que é para classificação, é para determinar o modo de classificação. Então, é com a peça em la direção menos rígida, menor inércia. Depois, os ensaios mecânicos, né, que, como disse, podem ser todos. E aqui, a propósito, também tenho posto os 3 métodos de ondas de tensão, ultrassom e vibração. Com os dados de velocidade obtenida em qualquer dos métodos, se pode ter, então, o coeficiente de rigidez, que a maioria chama de módulo dinâmico, a mim não me gusta, então eu chamo de coeficiente de rigidez. E com o coeficiente de rigidez, se tienes uma boa correlação por la norma brasileira superior a 80%, tu podes utilizá-lo como método de classificação mecânica. E com os métodos de vibração, já há na norma europeia os valores de IP, que se pode correlacionar com as classes. Este é um resultado que obtivemos muito recente. Vou apresentar amanhã os detalhes desse trabalho. Pero aqui, só para vermos algo que já foi muito falado também no primeiro dia, que a classificação visual penaliza muitíssimo a madeira. Aqui, mira que neste lote, que foi sacado de 3 diferentes serrarias, teremos 54% das peças rechaçadas. Com o módulo de elasticidade, temos 33% e contrassonido 26%. Não há muita diferença entre esses 2 métodos. As correlações foram superiores a 80%, pero com o método visual, se há muita diferença, muito rechaço. E encontramos também distorções entre a classificação visual e mecânica com as classes de resistência. E aqui, particularmente, com a norma brasileira, porque a norma brasileira disse que tienes que fazer a classificação visual, a classificação mecânica e utilizar a pior. Por lo tanto, desclassificas todo. Bem, então, a conclusão do desafio 2, creio que já está dispersa por todos nós outros, de que se pode utilizar as técnicas não destrutivas para classificar, e com isso tu puedes aceder mais fácil, mais rápido, e creio com muita qualidade as propriedades mecânicas. Por último, me gostaria de falar pouco sobre caracterização elástica, que é o desafio 3, porque é desafio para nós outros. Porque mira que a madeira, por ser ortotópica, necessitamos de muitas propriedades. Então, por ser material ortotópico, eu vou ter que inserir em programa computacional de cálculo de estruturas, por exemplo, as propriedades ortotópicas. Então, ao menos 3 módulos de elasticidade, 3 módulos de cisalhamento e 3 coeficientes de Poisson. Temos 6, mas podemos inserir 3 em alguns programas. Bueno, para isso, necessitamos da matriz de flexibilidade. Para obter a matriz de flexibilidade, podemos aceder ao método convencional, que seria gauges, ensaio de compressão em várias direções e tal, e obter todos esses parâmetros. Pero o que quero falar é sobre o método, que é método já, bueno, nós utilizamos para todo, e temos uma grande gama de resultados já, com os ensaios de compressão comparados aos ensaios de propagação de ondas, e os resultados, os digo, são muito buenos. Há vários artigos que já publicamos a respeito disto, pero com esta proveta, que é uma proveta poliédrica, se pode, com uma só proveta, determinar toda a matriz de rigidez. De rigidez, porque
estamos usando os métodos de propagação de ondas. Pero mira que para os ensaios de compressão necessitamos 6 probetas para um ensaio, e aqui com uma proveta se pode aceder a todos os parâmetros. Aqui tenho, não nos dá tempo de falar sobre isso, pero aqui temos todos como calcular os parâmetros de rigidez em la diagonal e fora de la diagonal. E, tendo a matriz de rigidez, la invertimos, e assim temos a matriz de flexibilidade, e com ela todos os parâmetros. Então, é um método muito mais sencillo, muito menos custoso, porque necessitas de um equipamento de ultrassonido com ondas longitudinais e transversais, aí sim, não é um equipamento tão simples, pero não necessitas outra coisa, não? E aqui um exemplo que, bueno, saquei uma madeira brasileira. Então, isso aqui só para mostrar que, por exemplo, aqui hicimos 6 corpos de prova, ou 6, que era o mínimo que a norma nossa exigia. E aí temos todas as velocidades obtidas com a proveta que mostrei. Aqui, a matriz de rigidez, a inversão da matriz e os parâmetros elásticos que se pode ter, não? Módulo longitudinal, módulo radial, depois o tangencial, e os 3 res, né, de cisalhamento, e todos os coeficientes de Poisson. Então, é um método que pode nos ajudar a caracterizar mais espécies. Porque eu vejo que necessitamos desses dados, e muitas vezes não o temos. Sobre este terceiro desafio, bueno, minha conclusão é que o método de propagação de onda nos permite facilitar a obtenção desses dados e, assim, aumentar nosso banco de dados, que é o que necessitamos. Bueno, e como conclusão general, eu creio que temos grande potencial em las técnicas não destrutivas de propagação de ondas, outras técnicas também, pero não posso falar. Eu trabalho com as técnicas de propagação de onda, então, com as técnicas de propagação de onda, digo que temos aí ferramentas importantes para ter as propriedades da madeira, as que necessitamos. Essas técnicas podem ser aplicadas em diferentes fases. Eu creio muito em la fase del monte. Estou trabalhando em isto agora, praticamente só em isto, mas em isto. E creio que há ferramentas muito importantes aí para os produtores de madeira. Claro que sempre podemos classificá-la em serraria ou em la empresa, isso já está muito claro. E em laboratório, também, as técnicas têm se mostrado muito buenas para que possamos aceder a todos os parâmetros elásticos da madeira, que é algo muito complexo. Los agradeço mais uma vez, e principalmente à organização que nos invitou, e a vocês por la paciência de ouvir-me. Graças.